Vamos então resolver o conjunto de exercícios da página 78. Este conjunto de exercícios, denominado Atividades Fundamentais, primeira parte, é constituído por 4 exercícios. Vamos então ver o primeiro. O primeiro diz-nos o seguinte: um gráfico descreve uma situação. Para cada situação, identifica o gráfico que melhor se descreve. Portanto, nós sabemos que um gráfico cartesiano, XY, que poderá ter formas variadas, representa sempre a relação entre duas grandezas, a grandeza que está no eixo X e a grandeza que está no eixo dos Y. Vamos então ver estas 4 situações. A primeira diz-nos o seguinte: o Pedro tem aulas de manhã e de tarde e vem almoçar a casa. No gráfico, o que é que nós temos? Temos uma relação entre as grandezas tempo e distância a casa. No eixo X temos o tempo e no eixo dos Y temos a distância a casa. Pois bem, vamos analisar este gráfico então. O que é que nós verificamos neste gráfico A? No intervalo de tempo 0 T1, o Pedro desloca-se de casa para a escola, sendo que a escola está a uma distância de 1 da sua casa. Isto é, à medida que o tempo aumenta, portanto começa a contar desde o 0, vai aumentando, a distância que o Pedro está relativamente à casa vai aumentando. Por exemplo, no instante 0, o Pedro está em casa, isto é, a distância à casa é 0. No instante, aqui, por exemplo, aqui a meio, nós procuramos aqui, traçamos a perpendicular ao eixo X ou a paralela ao eixo dos Y, se interseta aqui o gráfico num determinado ponto, traçamos a horizontal, vamos obter esta distância aqui. Neste instante, o Pedro está a uma distância D de sua casa. Esta distância vai aumentando à medida que o tempo vai contando, até ao tempo T1. No instante T1, o Pedro está a uma distância de 1 de sua casa. O que é que nós verificamos entre o intervalo T1 e T2? Durante o intervalo T1 e T2, o Pedro não se desloca. E não se desloca porquê? Porque a distância que ele percorreu, ou a distância de que ele está relativamente à sua casa, mantém-se constante. Mantém-se constante a D1. Significa que ele está parado. Se está parado, significa que ele está na escola a ter aulas. Depois, no intervalo T2 a T3, portanto, após as aulas e durante o intervalo T2 a T3, que é este intervalo de tempo aqui em baixo, o Pedro desloca-se de novo, mas essa deslocação, em vez de diminuir para se aproximar de casa, ela afasta-se ainda de casa. Portanto, significa que ele está-se a deslocar, mas não se está a deslocar até casa. Está a deslocar-se para um ponto qualquer mais distante do que a distância entre a casa e a escola. Porque no final do intervalo T2, T3, isto é, no instante T3, ele está a uma distância D2, que é muito maior que a distância que estava quando estava na escola. Portanto, podemos concluir que o gráfico A não descreve a situação de que o Pedro tem aulas de manhã e de tarde e vem almoçar a casa. Vamos analisar o gráfico B. O gráfico B tem uma relação entre as mesmas duas grandezas, tempo e distância à casa. No instante 0 T1, o Pedro desloca-se de casa para a escola, sendo que a escola está a uma distância de 1 de sua casa, portanto é exatamente o mesmo género que o anterior. Depois, durante o intervalo T1 e T2, o Pedro não se desloca, a distância percorrida mantém-se constante a D1, isto é, ele está na escola e, portanto, não se movimenta em termos de local, o que significa que está na escola a ter aulas. Após as aulas e durante o intervalo T2 e T3, o Pedro desloca-se de novo para casa porque a distância à sua casa, no final desse intervalo de tempo, volta a ser 0. Portanto, ele afasta-se de casa, mantém-se à mesma distância de casa, isto é, durante as aulas, e depois faz uma aproximação a casa. Por exemplo, num determinado instante, por exemplo aqui, ele está a uma distância já inferior a D1. Quando se aproxima de T3, a distância vai diminuindo, e quando chega a T3, a distância é 0. Isto é, no instante T3, a distância do Pedro à sua casa é 0, isto é, ele encontra-se em sua casa. Portanto, o gráfico B não descreve a situação de que o Pedro tem aulas de manhã e de tarde e vem almoçar à sua casa. Portanto, ele só faz uma deslocação à escola e volta para casa. Portanto, para fazer isto, ele teria que ter duas deslocações. Vamos ver o gráfico C. O gráfico C tem a mesma relação entre tempo e distância à sua casa. No intervalo de tempo 0 T1, que é este intervalo, o Pedro desloca-se de casa para a escola, sendo que a escola está a uma distância D1 de sua casa. É exatamente igual ao anterior. Durante o intervalo T1 a T2, o Pedro não se desloca. Isto é, a distância percorrida mantém-se constante a D1, o que significa que está na escola a ter aulas. Durante este intervalo, a distância mantém-se constante. Depois, durante o intervalo T2 a T3, o Pedro desloca-se de novo para casa. Isto é, a distância de sua casa no final desse intervalo volta a ser 0.
Isto é, no instante T3 a distância volta a ser 0. Depois, durante o intervalo T3 a T4, o Pedro não se desloca, a distância mantém-se percorrida e constante é igual a 0, o que significa que o Pedro está a almoçar em casa, é o período do almoço. Depois, entre o intervalo T4 e T5, o Pedro desloca-se de novo para a escola, portanto a distância vai aumentando à medida que o tempo vai evoluindo, sendo que no instante T5 essa distância volta a ser D1, isto é, o Pedro volta a estar na escola. Durante o intervalo T5 e T6, o Pedro não se desloca, a distância é constante, significa que ele está a ter aulas. E depois do tempo T6, isto é no intervalo T6 a T7, a distância volta a diminuir até chegar a 0. Isto é, o Pedro desloca-se de novo para casa. Podemos então concluir que o gráfico C descreve a situação de que o Pedro tem aulas de manhã e de tarde e vem almoçar à sua casa. O gráfico diz-nos isso mesmo. O Pedro está em casa, desloca-se para a escola, está durante este período a ter aulas, volta da escola para casa, depois durante este período almoça, depois volta para a escola, depois tem o segundo período de aulas e depois volta da escola para casa. Portanto, este gráfico traduz exatamente aquilo que nós pretendemos. No segundo exercício, o Pedro está a hastear a bandeira. Portanto, temos aqui 3 gráficos para analisar. Existe então uma relação entre duas grandezas, a grandeza tempo e a grandeza distância da bandeira ao solo. No gráfico A, o que é que nós podemos analisar? No intervalo 0 a T1, o Pedro efetua a primeira fase de hasteamento da bandeira, desde a altura 0, que é o solo, até a altura D1. Depois, durante o intervalo T1 e T2, o Pedro faz os preparativos para iniciar a segunda fase de hasteamento da bandeira, sem que ela descaia. Portanto, ela mantém-se fixa, não descaiu a bandeira. No intervalo T2 e T3, efetua a segunda fase, isto é, a bandeira sobe mais um pouco, até à distância D2. Depois, no intervalo T3 e T4, o Pedro faz os preparativos para iniciar a terceira fase de hasteamento da bandeira, sem que ela descaia. Durante o intervalo T4 e T5, a bandeira torna a subir mais um pouco, até à distância D3. E finalmente, no intervalo T5 a T6, tendo em conta que a seguir o Pedro não continua a hastear a bandeira mantém-se no mesmo nível, pelo que podemos concluir que a bandeira está na altura de vida. Portanto, podemos concluir que o gráfico A descreve a situação de que o Pedro está a hastear a bandeira. Portanto, este gráfico traduz exatamente a subida da bandeira, uma pausa na subida. Portanto, esta pausa aqui corresponde à troca dos braços quando se agarra na corda da bandeira, onde está a hastear a bandeira. Normalmente esta pausa é quando nós agarramos com a mão esquerda na parte inferior e movimentamos a mão direita para cima para efetuar a fase seguinte de hasteamento. Portanto, esta pausa corresponde exatamente a esta troca de mãos na corda. Portanto, podemos concluir que o gráfico descreve a situação de que o Pedro está a hastear a bandeira. No gráfico seguinte, que é este aqui, o que é que nós podemos concluir? Que no intervalo 0 a T1 o Pedro efetua a primeira fase de hasteamento da bandeira, desde a altura 0, isto é, desde o Sol até a altura D1. Depois, no intervalo T1-T2, o Pedro faz os preparativos para iniciar a segunda fase de hasteamento da bandeira, mas a bandeira descai, desde D1 até D2. Não é assim? Ela descai um pouco. Depois, no intervalo T2 a T3, o Pedro efetua a segunda fase de hasteamento. A bandeira passa da altura D2, que ela entretanto desceu, para a altura D3, que é esta aqui em cima. Depois, no intervalo T3 a T4, o Pedro faz os preparativos para iniciar a terceira fase de hasteamento da bandeira, mas a bandeira descai desde a distância D3 para a distância D4, D3 para D4. Depois, no intervalo T4 a T5, o Pedro efetua a terceira fase de hasteamento da bandeira, desde a altura D4 até a altura D5, que é esta aqui em cima, não é assim? Até aqui em cima. E, finalmente, no intervalo T5 a T6, e tendo em conta que a seguir o Pedro não continua a hastear a bandeira posiciona-se na sua posição final, depois dela ter descaído desde a altura D5 até a altura D6. Portanto, a bandeira movimenta-se, é hasteada, depois descai um pouco entre a primeira fase de hasteamento e a segunda, depois torna a descair entre a segunda e a terceira fase de hasteamento e depois no final descai um pouco mais. Portanto, podemos concluir que o gráfico C não descreve a situação de que o Pedro está a hastear a bandeira. Portanto, há aqui um movimento em que a bandeira é descaída entre as fases de hasteamento, o que não corresponde à realidade quando uma bandeira é hasteada, não é?
Finalmente, o gráfico C, o que é que nós podemos concluir? No intervalo 0 até 1, a bandeira mantém-se à mesma altura, pelo que neste caso a bandeira não está a ser hasteada pelo Pedro. Portanto, a bandeira encontra-se sempre a uma mesma altura, significa que não há hasteamento da bandeira. Portanto, o gráfico C não descreve a situação de que o Pedro está a hastear a bandeira. Vamos ver o terceiro exercício. O pai do Pedro estacionou o carro num parque. Neste caso temos uma relação entre duas grandezas. No eixo do X temos o tempo, que é contado, e o custo de estacionamento no eixo dos Y. Portanto, no intervalo 0 até 1, o custo C1 parqueamento é fixo. Portanto, existe um intervalo inicial em que o custo do parqueamento é fixo. Significa então que o tempo de estacionamento, se for até no máximo T1, o seu custo é sempre constante. Só a partir desse tempo é que o custo vai aumentar. Então, no intervalo T1 e T2, o custo C2 de parqueamento aumenta com uma determinada proporcionalidade. Neste caso, é uma proporcionalidade direta entre o tempo de parqueamento e o valor a pagar. Portanto, podemos dizer que o gráfico A descreve a situação de que o pai do Pedro estacionou o carro num parque de estacionamento. Normalmente, existem parques em que não existe este custo inicial fixo, isto é, o custo passa a ser diretamente proporcional ao tempo de estacionamento. Nós temos aqui uma reta paralela a esta, assim, mas existem outros em que existe um custo inicial fixo, um tempo relativamente ao qual o parqueamento não aumenta, e depois, a partir de um determinado tempo, começa a aumentar com uma determinada proporcionalidade, isto é, a reta tem uma determinada inclinação. Quanto mais baixa for a inclinação, quanto menor for este ângulo, menos aumenta, né? Quanto mais elevado for este ângulo, maior é o aumento por unidade de tempo. No segundo gráfico, é este aqui, o B. No intervalo 0 até 1, o custo C1 de parqueamento é fixo. Esta situação não é real. Existir um intervalo temporal inicial com custo fixo é normal, como nós vimos no anterior. O que não é normal é que esse intervalo de tempo seja ilimitado. Quer dizer, nós estacionávamos um carro, tínhamos lá um mês, um ano, 10 anos e pagávamos sempre o mesmo custo. Portanto, o gráfico B não descreve a situação de que o pai do Pedro estacionou o carro num parque. Vamos ver o gráfico C. O que é que nós verificamos? Verificamos que no intervalo 0 até 1, o custo de C1 de parqueamento diminui com uma determinada proporcionalidade. Portanto, esta situação não pode ser real. Portanto, será que existe para um custo inicial de parqueamento? Quer dizer, estaciona-se o carro, paga-se um determinado custo. Ao fim de um determinado tempo, não se paga nada. Isto é uma situação inversa à situação real, não é? Quer dizer, portanto, à medida que aumenta o tempo, o custo diminui. Portanto, até chegar a um valor zero, não é? Portanto, podia diminuir em função de um determinado tempo, mas a partir daí podia manter-se constante. Mas não é o caso. E além disso, depois o que é que acontece depois do tempo T1? Isto é, a partir do tempo T1 não se pagava mais nada. Quer dizer, tínhamos lá o carro 1 ano, 10 anos e não se pagava nada. Portanto, isto não é uma situação real. Portanto, o gráfico C não descreve a situação de que o pai do Pedro estacionou o carro num parque. O exemplo 4, temos uma relação entre duas grandezas, neste caso, o custo do petróleo e o custo por litro de gasolina. No primeiro gráfico, no gráfico A, para o intervalo de custo de petróleo entre 0 e custo de petróleo P1, portanto, para este intervalo, o custo por litro de gasolina é dado por custo de gasolina 1, aqui, por este valor. Portanto, para este intervalo, até este intervalo do custo de petróleo, o custo de gasolina por litro é este valor. Não entra o limite esquerdo, não entra o limite direito, não é? Quando o custo de petróleo for igual a 1, o custo por litro de gasolina já não é este valor, é o valor de cima, que é a bola cheia. A bola vazia significa que não entra para o valor CP1, não é? Sendo que a gasolina é uma fração derivada do refinamento do petróleo, quando este aumenta, o custo por litro de gasolina também aumenta, e o contrário também se verifica. Para o intervalo de custo de petróleo CP1, CP2, que é este custo aqui, o custo por litro de gasolina passa a ser o custo de gasolina 2. Passa a ser este patamar, o que confirma a proporcionalidade entre os custos de petróleo e de gasolina. Mas para o intervalo de custo de petróleo CP2 e CP3, o custo por litro de gasolina é CG3. Isto é, o que não confirma a proporcionalidade entre os custos de petróleo e de gasolina. Quer dizer, o custo de petróleo continua a aumentar, não é? O custo de petróleo continua a aumentar e o custo de gasolina baixou de CG2 para CG3. Portanto, isto não é real. Portanto, se ela aumenta, devia ser um patamar superior ao patamar de CG2.
Portanto, o mesmo acontece com o intervalo de petróleo entre CP3 e CP4, que é este final aqui. Portanto, o gráfico A não descreve a situação de que o preço de gasolina varia de acordo com o custo de petróleo. Portanto, isto não corresponde à realidade. Vamos ver o gráfico B, se é verdadeiro. Para o intervalo de petróleo entre 0 e CP1, o custo por litro de gasolina é CG1. Portanto, significa que neste primeiro intervalo existe a tal proporcionalidade entre o custo de petróleo e o custo por litro de gasolina. Mas se nós verificarmos, existem alguns intervalos de petróleo em que não verificamos a proporcionalidade entre os custos de petróleo e o custo de gasolina. Concretamente no intervalo CP1, CP2, quer dizer, o custo de petróleo aumenta e o custo de gasolina diminui. Portanto, isto não é real. Depois no intervalo CP3 e CP4, CP3, o custo de petróleo continua a aumentar e o custo de gasolina diminuiu aqui. Portanto, isto não corresponde à realidade. Portanto, o gráfico B não descreve a situação de que o preço de gasolina varia de acordo com o custo de petróleo. Vamos ver o gráfico C. Verificamos que à medida que aumenta o custo de petróleo, cá está, o custo por litro de gasolina aumenta. Portanto, é diretamente proporcional, o que confirma a proporcionalidade entre os custos de petróleo e de gasolina. Portanto, este é o nosso gráfico. O gráfico C é o gráfico que descreve a situação de que o preço de gasolina varia de acordo com o custo de petróleo. Portanto, existe uma proporcionalidade direta entre o custo de petróleo e o custo por litro de gasolina. À medida que aumenta o custo de petróleo, aumenta o custo por litro de gasolina. Vamos então passar ao segundo exercício. E o segundo exercício diz-nos o seguinte: observa o gráfico da função f, temos aqui a função f, representada na figura seguinte. O que é que nós verificamos? Verificamos uma relação entre a grandeza x, no eixo de x, e uma grandeza y no eixo dos y. Isto é, quando x é igual a 1, y é igual a 10, quando x é igual a 2, y é igual a 20, e por aí fora. Quando x é igual a 6, y é igual a 40, quando x é igual a 7, y é igual a 40, e por aí adiante. Portanto, existe uma relação entre a grandeza x e a grandeza y. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? Vamos então começar pela primeira. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? Neste caso, f de 2 é igual a 30. Portanto, para quando x é igual a 2, qual é o valor de y? É igual a 20. Então, f de 2 é igual a 20. Qual é a imagem, ou seja, qual é a imagem do objeto 2? É 20. Qual é a imagem do objeto 2? É 20. Então, esta afirmação é falsa, não é? O que o enunciado está-nos a dizer é que a imagem do objeto 2 é 30 e nós verificamos que a imagem do objeto 2 é 20. Vamos à segunda. A segunda diz-nos o seguinte: f de 6 é igual a f de 7. Isto é, a imagem do objeto 6 é igual à imagem do objeto 7. Qual é a imagem do objeto 6 e do objeto 7? A imagem do objeto 6 é de 40 e a imagem do objeto 7 é 40. Portanto, significa que isto é uma afirmação verdadeira. Qual é a imagem do objeto 6? É 40. Já verificamos aqui. Qual é a imagem do objeto 7? É 40. Então, isto é uma afirmação verdadeira. Vamos à linha C. Se f de x é igual a 60, isto é, se a imagem é 60, então o objeto é 8. Será que é verdadeiro? Quando a imagem é 60, qual é o objeto? O objeto é 9, não é 8. Portanto, isto é uma afirmação falsa. O que nos diz aqui é o seguinte: qual é o objeto cuja imagem é 60? Quando a imagem é 60, traçamos uma paralela ao eixo de x, ele interseta aquele ponto, baixamos a paralela ao eixo dos y, verificamos qual é o objeto. O objeto é 9, portanto não é 8, portanto isto é falso. A linha D, a imagem de 7 é igual à imagem de 8. Será verdadeiro? A imagem de 7 quanto é que é? É 40, correto? E a imagem de 8 quanto é que é? É 50. Então a imagem de 7 é igual à imagem de 8? Claro que não, portanto isto é falso. Vamos então ver o terceiro exercício. A mãe da Joana ligou num certo dia 3 eletrodomésticos em sua casa. A tabela seguinte indica o eletrodoméstico e a sua potência em watts, bem como o tempo que esteve ligado. Nós temos aqui 3 eletrodomésticos: o radiador, a máquina de lavar roupa e o ferro de engomar. As potências dos respectivos eletrodomésticos: 1500 watts, 2200 watts e 800 watts. E o tempo que esteve ligado. Nós sabemos que quando um eletrodoméstico tem uma potência de 1500 watts, por exemplo, significa que então, se ele estiver ligado durante uma hora, vai gastar 1500 watts. Isto é, a energia gasta é 1500 watts por hora. Portanto, é o que diz aqui. A quantos kilowatts corresponde a energia consumida pelos 3 eletrodomésticos da mãe da Joana nesse dia? Tendo em conta que cada um deles esteve ligado um determinado tempo específico. Vamos então calcular. No caso do radiador, nós temos 1500 watts, que é a potência, vezes hora e meia. Vamos
transformar o tempo todo em horas. 1500 vezes 1.5 dá 2250 aqui watts hora, mas nós queremos em kilowatts hora. Portanto, se queremos em kilowatts, significa que vamos dividir por 1000 para passar de watts a kilowatts. Portanto, 2250 dividido por 1000 dá 2.25 kWh. No caso da máquina de lavar roupa, temos 2200 watts vezes 75 minutos, mas vamos traduzir isto para horas. 75 dividido por 60, sabemos que uma hora tem 60 minutos, isto vai dar 1.25 horas. 2200 vezes 1.25 horas vai dar 2750 watts hora, ou seja, dividindo por 1000 vai dar 2.75 kWh. No caso do ferro de engomar, temos 800 watts vezes uma hora, vai dar 0.8 kWh. Somando estes três valores, isto é 2.25, 2.75 e 0.8, vamos obter um total de 5,8 kWh. Vamos finalmente ao quarto exercício. Considera a função f, definida entre estes dois conjuntos. O conjunto de partida é menos 4, menos 3, 1, 2, e o conjunto de chegada é menos 2, menos 3 meios, 1 meio, 1 e 3, que a cada valor de x faz corresponder a sua metade. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? Vamos ver cada uma destas situações, mas antes disso vamos traçar o nosso diagrama de setas da nossa função. Temos aqui o conjunto de partida, o conjunto de chegada. Portanto, se a cada valor faz corresponder a sua metade, metade de menos 4 é menos 2, metade de menos 3 é menos 3 meios, metade de 1 é 1 meio, metade de 2 é 1. Como nós verificamos aqui, o conjunto de chegada é diferente do contradomínio. Porquê? Porque existe aqui o elemento 3 que não tem objeto. Portanto, nós temos aqui o nosso domínio, temos aqui o nosso conjunto de chegada e o contradomínio é um subconjunto do conjunto de chegada. Isto é, não coincide com o conjunto de chegada porque tem menos todos os elementos, excetuando o elemento 3. Vamos então responder à primeira questão. O domínio da função é menos 2, menos 3 meios, 1 meio e 1. Como nós verificamos, o domínio desta função é o conjunto dos objetos possíveis. Neste caso é menos 4, menos 3, 1 e 2. Portanto, isto é falso, esta afirmação. A linha B, f de menos 4, isto é, a imagem do objeto menos 4 é menos 3 meio. Nós verificamos que a imagem do objeto menos 4 é menos 2, que é metade, não é? Metade de menos 4 é menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Portanto, é uma afirmação falsa. A linha C, o contradomínio da função é menos 2, menos 3 meios, 1 meio, 1 e 3. Portanto, nós verificamos que o contradomínio é o conjunto de todas as imagens possíveis e pode ou não coincidir com o conjunto de chegada. Neste caso não coincide. Portanto, o contradomínio é constituído pelos elementos menos 2, menos 3 meios, 1 meio e 1. O 3 não faz parte. Portanto, isto é uma afirmação falsa. A linha D, o contradomínio da função é menos 2, menos 3 meios, 1 meio e 1. Portanto, nós sabemos que o contradomínio da função é, como nós já vimos anteriormente, é este subconjunto. Portanto, isto é uma afirmação verdadeira.